Uh, yeah, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo aí mais essa videoaula da Data Insights. Chama Ezequiel e hoje a gente vai estar aprendendo sobre aí a guia de analisar do Alteryx, né? Como a aula de número 2 a gente já aprendeu sobre as entradas e saídas. Então vamos entrar aí na guia aí de analisar, né? Especialmente, né? A tour data hora e a tour texto para colunas, né? O foco desta aula vai ser essas duas tour, que é a que também está sendo que é solicitada aí na guia de preparação aí para a certificação Core, né? Como eu falei, essa playlist ela é totalmente dedicada para a certificação Core. Então, o foco dela sempre vai ser nas tour que ela exigem, né? Então, vamos começar aí, né? Com a tour de data hora, né? A tour de data hora, ela é uma tour que ela consegue estar fazendo formatações, né? Conversões. Então, basicamente, eu vou usar aqui a entrada de texto, né? E vou botar aqui alguns formatos, né? O formato brasileiro, que a gente tem costume já de ver por aí, né? Seria este formato, né? Que a gente tem aí de datas. Só que o Alteryx, né, por padrão, ele não consegue entender esses tipos de data, né? Então a gente precisa fazer meio que um tipo de conversão. Inclusive, né, se eu executar aqui, por exemplo, né, ele vai estar aqui me trazendo a data brasileira que eu construí, né? Se eu colocar aqui um selecionar, né, eu vou estar entrando aí no detalhe mais depois a fundo dele, mas a gente pode ver aqui a tipagem, né? Ver string. A gente pode usar o selecionar para ver, ou até melhor, né? Porque usar o selecionar, a gente pode simplesmente ir no metadados, né? A gente pode clicar aqui no verdinho e ir para o metadados. E aí a gente vê que ele é um VString, né? E o tamanho de caracteres que ele pode possuir, né? Dentro do metadados a gente consegue ver a tipagem de cada campo, né? Como tinha relatado aí na aula zero. E aí a gente consegue estar fazendo aí a formatação desse campo, né, com essa ferramenta aqui, DateTime. Ela é apropriadamente para isso. Então, eu posso usar aqui, selecionar minha coluna qual eu quero fazer a formatação, né? Eu posso definir aqui qual é o tipo de cadeia de caracteres que eu quero fazer a formatação. Nesse caso aqui, é uma cadeia de caracteres para o formato datetime, mas eu posso fazer o inverso. Eu posso pegar um formato datetime e converter para uma cadeia de caracteres. Nesse caso aqui, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, data americana, e aí as datas em que eu inseri ali, eu vou inserir aqui na forma americana, por exemplo, né? Pronto. Isso aqui eu vou estar colocando como exemplo, né? A gente está fazendo aqui manualmente para poder ensinar mesmo. Vou trabalhar inicialmente com a data brasileira, né? É, toda vida o DateTime ele me retorna uma coluna extra com a formatação do meu campo, né? E aqui eu posso especificar qual é o nome dessa coluna, né? Por padrão eu posso definir aqui. Então eu posso botar data, por exemplo, se eu desejar, né? Brasileira convertida, né? Podemos assim dizer. Eu posso especificar um idioma para minha data hora, se assim eu tiver interesse, né? Por padrão, como a gente está usando a linguagem português, está ficando português. E aqui eu defino qual é o tipo de data que ela vai estar recebendo, né? Por exemplo, ali a minha data ela está no formato dia, mês e ano, né? Então, com a barrazinha ali da data que a gente conhece. Então, basicamente, é, essa formatação aqui é a formatação da nossa data atual, né? Se eu executar aqui, ela vai estar fazendo essa conversão aí da data brasileira para a data americana, como vocês podem ver aqui, né?
Como eu estou usando o text input, automaticamente a conversão aí, ela é automática, né? Como ela entendeu ali que é uma data, né? A minha data americana, ela formatou, né? Só que aqui, como eu estava em formato brasileiro, por padrão, o Alteryx só entende datas no formato americano, ela entendeu como string. Após a conversão, ela transformou em date, né? Que é a formatação de data, né? Então, basicamente, eu tenho aqui do 1 de 2025 usando aí as barras, né? Com 2025 tracinho um, né? Que é 2025 de janeiro do dia 1. É como... E aí eu também consigo fazer aí essa classificação de forma inversa, né? Posso usar o formato datetime para a cadeia de caracteres e definir como é que eu quero trazer. Então, vou botar aqui, ó, data americana convertida. Eu quero pegar um formato americano e agora converter ele para o formato brasileiro, né? Então eu posso simplesmente selecionar aqui, ó, né? Se eu desejar uma data mais enfeitada, eu posso também selecionar, por exemplo, esse formato aqui, ó, que ele vai me dar o dia, a semana, se eu não me engane, o dia, o mês por escrito, né, e o ano, né? Vou executar aqui para vocês visualizarem como ficaria, né? Ó, vendo? A semana, o dia, o mês e o ano, né? Ou se eu simplesmente decidir formatar ela apenas com o formato brasileiro, então ela converte aí daqui para o formato brasileiro, né? Contanto como o formato aqui ele é diferente, né, do padrão que o Alteryx recebe, que seria a formatação, é, a formatação do tipo americano, ele passa a ser uma formatação do tipo text, né? Então ele gera essa formatação no modo string aqui, como vocês podem estar vendo, né? É, por padrão, o Alteryx, sempre quando ele executa, ele fica aparecendo essas informações, né? Se não for do interesse de vocês visualizar, vocês podem estar ocultando na guia aqui do fluxo de trabalho, na tela inicial, né? Configuração de tela. Então aqui a gente já conseguiu ver aí o que é que a gente consegue fazer aí com a ferramenta DateTime, né? Agora eu vou estar apresentando para vocês a ferramenta texto para coluna, né? Eu vou usar aqui uma entrada de dados, né? E conectar aí a um arquivo, né? CSV, né? De preferência. E aí eu vou apresentar a forma que eu ensinei para vocês, que é a leitura sem delimitador, né? É, e aí vou colocar aqui para ele ler sem delimitador. É, show. E aí eu vou usar o texto para coluna, né? Deixa eu só aumentar aqui o range, porque vou precisar que ele leia o máximo possível de caracteres. Pronto. Ele fazendo essa leitura aqui, vou mudar aqui de metadados para dados, né? Automaticamente, por padrão, né, o texto para coluna, ele já vem configurado com delimitador vírgula e com três colunas, né? Então aqui ele já abriu aí duas colunas para mim, né? Como vocês podem ver, três colunas no caso, né? Para mim. Nesse caso aqui, eu tenho algumas configurações, né? Eu posso estar fazendo aí a divisão de linhas, eu posso definir qual é o nome raiz que ela vai sair, né? Então, eu posso botar coluna, e aí ela vai criar aqui coluna um 2 3 né? Como ela criou aqui, como eu não defini nada, ela deu só o nome, número um 2 3 né? E a quantidade de colunas que eu quero. Aqui eu não sei exatamente quantas colunas tem nesse arquivo, eu vou colocar 10 aqui e aí a gente analisa. Se o delimitador for diferente de vírgula, eu consigo alterar aqui, né? Ponto e vírgula, ponto, vírgula, dependendo aí do seu delimitador, né? Normalmente é ponto e vírgula, vírgula ou pipe em alguns cenários, né? Então, a gente pode definir aqui colocar um pouquinho mais aí. Também tem as configurações aí que eu comentei sobre aí a leitura de um CSV, né, que é ignorar delimitadores que estiverem entre aspas, aspas simples, entre parênteses, entre colchetes, ou até mesmo ignorar dados vazios. Caso eu tivesse alguma informação vazia no meio desses dados, ele seria totalmente ignorado e pulado para a próxima coluna, né? São algumas configurações que talvez auxiliem aí dependendo aí do cenário dos seus dados, né? Do que você deseja aí, do qual tipo de tratamento você deseja realizar aí com as suas informações, né? Então, basicamente, eu estou conseguindo abrir aí o meu arquivo completo, né? Como eu coloquei 12 colunas e o meu arquivo possui apenas 9, né?
ele acabou gerando três colunas vazias, né, para mim, e aí isso pode acontecer, né? A gente vai, né, dependendo aí do cenário, você não souber exatamente o que quer, você faz para testar e depois diminuir para a quantidade que você de fato precisa, né? Se for algo assim, descoberto, né, podemos assim dizer. Ter feito isso, eu tenho praticamente aí a utilização do texto para colunas. Ela é bem simples, fácil, né, de utilizar. E como vocês podem ver, logo depois aí eu posso estar fazendo aí o tratamento dessa minha fonte de dados aqui, né, onde eu posso estar nomeando, ajustando o nome das colunas para cada registro que tiver aqui, né, no meu primeiro registro, e usar ele como coluna também, ignorar o fio de um, que agora que eu já fiz todo o tratamento, né, então, basicamente serve para isso, né? Então, se eu tiver algum campo que tem algum delimitador dentro dele, eu consigo estar expandindo ele com a própria ferramenta, né? Assim, facilitando para mim. Se por algum motivo eu leio esse arquivo aqui normal, né? Vou dar um exemplo aqui diferente também para ficar bem intuitivo aí também, tá bom? Vou estar lendo aqui o arquivo normalmente, né? Cabeçalho, pronto. Li o arquivo aqui normalmente, como vocês podem estar vendo, né? Mas o preço atual eu quero dividir aí o real e os centavos, né? Eu consigo usar isso como texto para coluna sem nenhum problema, né? Eu venho aqui, boto o preço atual. Aqui, se eu não me engano, é um ponto, né? Então eu coloco um ponto e digo que eu quero duas colunas, né? E aí ele vai me chamar de preço atual um e preço atual 2, né? Por padrão, ou se eu preferir, eu posso dar outro nome para ele. Então aqui eu vou ter o real e aqui eu vou ter os centavos, né? Como vocês podem ver, né? Ou o dólar e os cents, né? Dependendo aí de como é que está sendo apresentada essa informação, né? Então, basicamente, ela serve justamente para esses tipos de situações em que eu quero estar separando ali por algum delimitador uma coluna, né? Ou até mesmo para ler um arquivo aí por completo aí que tem algum delimitador e por algum motivo você não está conseguindo ler aí com a delimitação padrão aí da entrada dinâmica, por exemplo. Aí você lê, como eu fiz, né? Bota o projeto para ler o arquivo sem delimitação, né? E quebra as colunas dentro aqui eh, do próprio, do próprio Alteryx, né, usando a ferramenta texto para coluna. Então é isso, gente. Agradeço aí por mais esse momento aí, né? Espero que vocês tenham gostado desta aula e vamos para a próxima aí, né? A aula, espero vocês também na próxima aula. Tchau, tchau. Tenha aí um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.